Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Empreenda Melhor. O meu nome é Regina Scanfella, eu sou especialista em gestão de empresas e eu ajudo empreendedores a acabarem com a bagunça na sua empresa. Boa noite! Eu mudei de lugar, você percebeu? Eu tô com dois computadores em cima da mesa porque um deles não tá funcionando. Aí eu tive que pegar o outro. Aí eu tive que trazer tudo pra cá, não teve jeito. E o tema de hoje é o que não te contaram sobre o concorrente. E é um tema bem diferente, né? Porque muita gente tem... Ai, tá feio o negócio aqui, hein? Muita gente tem a ideia que o concorrente é aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa não, aquela empresa que vende os mesmos produtos que a sua empresa. E pode ser que sim, e pode ser que não. Pode ser também, ou pode ser que não. Tudo vai depender, tá? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa... seu cliente, né, em potencial, porque cliente em potencial, né? E aí ele tá precisando comprar duas coisas. Vamos supor que seja, você tenha uma loja de veículos e ele tá precisando comprar um veículo. Só que ele também tá precisando pagar o pedreiro para fazer uma reforma na casa dele. Olha que interessante, né? Ele vai ter que escolher qual dos dois ele quer, que ele vai fazer a aquisição, e aí às vezes ele deixa de comprar o veículo para fazer a reforma na casa. Pois é, e na empresa também, né? Então a empresa pode estar precisando de um veículo, mas tem que fazer uma reforma ou tem que fazer alguma outra coisa, e tá tudo bem, né? E às vezes você até acredita que aquela empresa que vende o mesmo tipo de produto que a sua é o seu concorrente, mas às vezes ele nem é seu concorrente. Por quê? Porque às vezes o produto dele é de uma qualidade diferente da do seu. E aí o cliente dele é o cliente de um outro patamar. Pode ser mais padrão A, padrão B, padrão C, padrão E. Nós temos clientes de todos os tipos, né, no nosso negócio. E muitas empresas acreditam que quando o concorrente que tem o mesmo, a empresa que vende o mesmo tipo de produto, ela é sua concorrente, às vezes você está gastando saliva para convencer uma pessoa de comprar na sua e ele vai querer comprar na dele. Gente, só um minuto. Bom, deixa, agora eu tô na minha live e não vou atender ninguém. Enfim, desculpa, tá? Mas eu não tirei as notificações aqui do celular e aí acontece isso. Mas, vamos lá, então, esse cliente, por exemplo, você tem uma loja de móveis. Móveis tipo padrão classe média. E aí você fala, a outra loja lá é meu concorrente, porque ele também vende móveis. Só que ele vende móveis para classe alta ou para classe baixa. Então ele não é seu concorrente. Por quê? Porque uma pessoa que quer comprar um tipo de móvel padrão classe alta, ele não vai entrar na sua loja. Ele vai em outro lugar, em outra cidade, mas se ele quer um padrão mais diferente, um superior ou inferior, ele vai procurar o que atende, não é verdade? Então, se a sua empresa tem o mesmo produto que vende uma empresa que está próxima ou que está na mesma cidade, às vezes até no mesmo estado, né? Porque às vezes hoje em dia frete grátis e não sei o que, o pessoal entrega, pede por telefone. Então, esse tipo de coisas que
muito empreendedor não tem essa noção. E aí fica aquela briga de concorrente. Mas na verdade tem outra coisa que é importante você saber sobre o concorrente, que é muito bom ter concorrente. Sabe por quê? Por um único motivo. Quando você tem concorrente, você procura atender melhor o seu cliente, produzir, dar mais agilidade no atendimento, ou prazos mais curtos de entrega, ou preços menores, ou uma qualidade, ou um produto diferenciado. Se você não tem concorrente, você fica estagnado. Não é verdade? Eu fico me lembrando as empresas de telefonia antigamente, né? Aqui, eu sou do estado de São Paulo, a gente tinha a Telesp. O pessoal mais velho vai lembrar da Telesp. Só que era assim, a Telesp, ela fazia o que ela queria. Ela demorava às vezes 1 ano para instalar uma linha telefônica. 1 ano para instalar uma linha telefônica, assim, hoje em dia é inadmissível, né? Você quer no dia seguinte. Mas antigamente, e ainda por cima, quem tinha linha telefônica tinha ações da Telesp e aí podia vender essas ações. E olha, na época eu não tinha noção o que eram ações, eu não sabia nada. Podia vender, eu ia lá e vendia. Eu não queria nem saber se eu tava ganhando, se eu tava perdendo. Que engraçado, né? A juventude não tem noção. Mas nada como um dia após o outro e uns amigos para ensinar pra gente o que a gente faz com o nosso dinheiro, não é verdade? Então, esse é o bendito do concorrente, né? Você entendeu tudo certinho? E como é que você supera esse obstáculo de achar que o concorrente que você acha que não é, e o que você acha que não é o concorrente? Como é que você supera isso? Através do conhecimento, e é isso que eu estou te passando aqui. Vai atrás, veja, é sempre bom você estar de olho mesmo no concorrente, mas não ficar perdendo o seu tempo para ver o que o concorrente está fazendo, né? Quando eu era criança, adolescente, né? Eu trabalhava na farmácia do meu tio. Eu já falei da farmácia do meu tio várias vezes aqui. E uma das coisas que eu me lembrei foi que a gente tinha a farmácia e ele vendia perfumaria, era drogaria e perfumaria. E aí tinha lá os perfume não, mas tinha desodorante, tinha uns shampoos, tinha umas coisinhas mais baratas para pôr em farmácia. E lá na época era novidade. Então, o que acontecia? Eu atravessava a rua, ia no supermercado ver o preço daquelas mercadorias. Por quê? Para colocar mais barato na farmácia. Olha só. E assim, eu me lembro, teve uma vez até que eu tava pegando preço. Eu fui com uma lista de coisas para ver preço, para colocar lá no preço da mercadoria da farmácia. Dos produtos da farmácia, né? E aí, uma pessoa lá do supermercado veio, me abordou e falou assim: você tá pegando preço tal, e sabe, né, porque a gente atravessa a rua, tá ali dentro do balcão da farmácia, eles sabem, né, sabiam, né, e aí ele falou: vem aqui comigo que não pode fazer isso. E aí ele subiu, eu fiquei lá esperando, e aí ele não voltou, eu fui embora. Mas são fatos, assim, umas coisas engraçadas que tem, né? Então, olha, uma farmácia era concorrente de um supermercado. Você tá vendo? O exemplo clássico, que isso, naquela época, não eram todas as farmácias que tinham a perfumaria junto. E a do meu tio tinha, era uma bela de uma farmácia, viu? Uma judiação ele ter perdido a farmácia. Mas e aí? Então, você pode estar pensando um monte de coisa, mas hoje a live tá bem curtinha, tá? Eu acho que não vai dar muito mais do que... Não vai dar mais de meia hora, não. Porque eu
não consegui fazer a preparação que eu gostaria de novo. Eu acordei às 4 da manhã, olha eu justificando aqui, acordei às 4 da manhã, eu nem almoçar consegui, porque eu estou aqui trabalhando, porque hoje foi um trabalho da minha concorrente, tá? A minha concorrente das lives, que é a médica, que eu trabalho com ela. E ela fez abertura de vagas abertura de vagas não. Ela tá numa fase que ela tá fazendo as aulas gratuitas para o pessoal comprar depois o curso dela. E aí hoje foi o dia que começou. Então eu tô já, daqui a pouco eu vou sumir, falei. Fiquei sem comer praticamente nada hoje. Perto do que eu como normalmente, não tem nem comparação. Mas, então, na verdade, hoje, o que eu gostaria de falar mesmo era sobre essa diferença de concorrentes, né? Porque só de você saber essa diferença, você já vai mudar a sua visão e com isso você vai economizar tempo, né? Economizar neurônios e economizar estresse. Não vai ficar estressado. Por quê? Porque se você acha que aquela empresa é sua concorrente, e a hora que você descobre que ela não é sua concorrente, aí você fala, não tem que me preocupar, porque o meu cliente não vai lá. Não vai, meu cliente quer aqui, ó. Ele quer aqui. E aí, se você quiser concorrer com ele, você tem que ir pro padrão dele. E não ficar comparando a sua empresa com a dele. Pessoal, é isso aí, tá? Então, olha, vou recapitular com você. Então, o concorrente é aquele que concorre com você, é aquele cliente específico, tá? Não importa se o concorrente é do mesmo ramo que o seu ou se ele é de um outro ramo, tá? Então, é aquilo que eu falei. Vou recapitular aqui. Então, por exemplo, uma loja de móveis tipo A nunca vai ser concorrente de uma loja de móveis tipo C, certo? Por quê? Porque o cliente que vai na loja tipo C não vai na loja tipo A. E o tipo A também não vai no tipo C. Então, é uma dessas concorrências. E a outra concorrência que eu falei foi aquela concorrência real mesmo, que é, por exemplo, uma loja de produtos agrícolas e uma loja de móveis, por exemplo. Então, o cliente, às vezes, ele está precisando comprar um trator ou um produto lá para revender e ele precisa trocar o mobiliário da empresa dele. Então, às vezes ele vai ter que optar por um ou por outro. E aí, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra e aquele lá é o concorrente. É interessante isso, né? Eu aprendi isso com essa metodologia que eu aprendi na empresa onde eu trabalhei, que vê o concorrente de uma outra forma. Vê os pontos fortes de ter um concorrente e os pontos fracos, porque às vezes tem aquela concorrência que é desleal, isso eu não falei para vocês ainda. A concorrência desleal, ou aquela, não é nem que seja desleal, por exemplo, você tem lá uma rede de farmácias e você tem uma farmácia pequenininha. A rede de farmácias, ela compra em quantidade os produtos para vender, os medicamentos e as perfumarias dela. Compra em bastante quantidade. Mas, e você compra em pequena quantidade. Então, o fato de vocês abordarem o fornecedor com a quantidade, a diferença de preço tá aí. Então, às vezes é por isso que a farmácia pequena não dá conta. Se monta uma rede de farmácias do lado de uma farmácia pequena, quebra rapidinho, né? A menos que aquela farmácia pequena, ela tenha alguma coisa que a grande não tenha. Então, às vezes, isso pode acontecer, né? Mas é de se prestar muita atenção, tá certo?
Então, deixa eu ver se tá faltando eu falar alguma coisa da concorrência aqui. E eu acredito que não. Deixa eu ver. Como hoje foi mais uma live assim para esclarecer esse tipo de assunto, porque para você realmente ter uma visão mais ampla do que é o seu concorrente, então hoje a live vai ficar curtinha, tá? Porque eu acho que eu já falei tudo assim. Não deu aquela coisa assim que eu gostei. Sinceramente, hoje tá meio punk aqui. Mas é o que temos pra hoje. Fazer live assim não gosto, mas como eu tenho um compromisso com a minha audiência querida, vocês vão me perdoar hoje, mas hoje realmente eu reconheço que hoje a live tá meia boca, tá? Se você não gostou, paciência, eu não consegui mesmo parar pra fazer uma avaliação melhor, dar uma pesquisada na papelada que eu tenho aqui, porque eu parei, comi um negocinho e abri aqui o computador pra fazer e o celular também, né? Pra fazer essa live, tá certo? Mas olha, prometo que a semana que vem eu vou caprichar mais, tá bom? Então hoje vai ser só 15 minutos mesmo de live. Coraçãozinho pra você. Um beijo. E pra Thaís. Você também. Pra Thaís, um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Obrigada. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Boa semana. Até segunda. Beijo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.